Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas, mais uma vez aos senhores e senhoras que prestigiam esta sessão de quinta-feira, a imprensa aqui presente, TV Assembleia e Rádio Assembleia que nos acompanham. Eu fiz questão, senhor presidente, talvez não usarei os 30 minutos regimentais, mas eu gostaria apenas de falar de um tema que eu acredito ser de extrema importância. Sei que o deputado Pedro Kemp tem uma atuação muito grande no que diz respeito à educação especial, e nós vivemos num mundo em que, mais do que nunca, é preciso que nós trabalhemos na perspectiva da inclusão social em todos os aspectos. Aqui em Campo Grande, no nosso estado, modéstia à parte, como eu sempre digo, nós temos referenciais importantes, dentre eles, a educação especial, ela é uma das melhores avaliadas em nível nacional, segundo as autoridades da área. A prova inequívoca do que estou dizendo é que as pessoas, quando às vezes com a sua aquisição econômica melhor da nossa sociedade, é natural que leva muitas das vezes os seus filhos para uma escola particular. Mas aqui, quando se trata de educação, apesar de todas as dificuldades, o Mato Grosso do Sul ele tem sido referência, e dentre elas, no que diz respeito à educação especial. Eu, conversando, deputado Barbosinha, com o coronel Frederico, ele que é do Corpo de Bombeiros, que ele tem uma filha, especial, e ele tirou, deputado Pedro Kemp, da escola particular, não menosprezando jamais a escola particular, mas quando se trata da educação especial, os profissionais da rede pública do nosso estado, ela está melhor qualificada. E ele tirou a sua filha da escola particular. Um outro exemplo disso são justamente os netos. E eu digo aqui até porque ela já falou isso publicamente, os próprios netos da atual secretária de Educação do Estado, a professora Cecília, também estão na escola pública. E quero aqui, mais uma vez, como eu sempre digo, apesar de todas as dificuldades, a professora Adriana, ela que é a coordenadora da área, realmente tem feito um trabalho brilhante. E eu fiz questão de usar da tribuna, porque hoje será realizado o 4º simpósio sobre dislexia lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o nosso estado irmão. E eu estarei representando a casa justamente nesse evento. Quando se trata dessa questão da dislexia, eu apresentei um projeto de lei aqui em 2008. Esse projeto nosso, naquele momento, o atual prefeito era o presidente da CCJ, ele relatou pela inconstitucionalidade. Os outros membros da CCJ acompanharam e ficou sendo arquivar o projeto. Passaram-se mais 2 anos, a ex-colega nossa, Dione Rachioca, apresentou um projeto de lei, e aí, como a questão jurídica não é uma ciência exata, existe essa questão da interpretação, e nós vemos isso nos tribunais do nosso país, chegando na alta cúpula do judiciário, que é o STF, a gente vê as divergências. Nesse caso, especificamente, em 2010, os membros da CCJ entenderam que tinha razoabilidade, portanto, houve na interpretação dos membros possibilidade de tramitação, foi aprovada e se tornou a lei 3.950 de 2011, de agosto de 2010. E natural que nós estávamos aqui e aprovamos a lei, que fica implantado o programa Semana de Identificação da Dislexia na Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul. Enfim, o que significa essa questão? Hoje, nós sabemos que o Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro, nós temos um alto índice de crianças que têm essa dificuldade no que diz respeito à aprendizagem, de fazer a leitura. E
eu gostaria de ler aqui um pouquinho sobre isso. Exemplo, a Secretaria de Estado de Educação, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial, implantou em 2016 o projeto para atender a estudantes com transtornos funcionais específicos de aprendizagem em salas de apoio pedagógico. O foco do projeto é para estudantes do 1º ao 5º ano, visando intervir o mais precoce possível, minimizando o impacto na aprendizagem. Transtornos funcionais específicos abrangem o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, desortografia, entre outros diagnósticos que não se caracterizam por deficiência, público da educação especial, porém necessitam de intervenções pedagógicas diferenciadas. O projeto foi implantado considerando a existência de uma carência de políticas públicas intersetoriais para atender esse público, que necessitam também de atendimentos no âmbito da saúde. Destaca-se que os transtornos devem ser diferenciados das dificuldades escolares devido à falta de oportunidade ao ensino inadequado ou fatores culturais. Esses fatores interferem nas habilidades de leitura e escrita, mas não se configuram como causas da dislexia. Atualmente, o Estado conta com 20 salas de apoio, 3 em Campo Grande e 17 nos municípios do interior do Estado, totalizando 311 estudantes atendidos. As salas de apoio também desenvolvem formação continuada de professores, visando a identificação e diferenciação das dificuldades de aprendizagem dos transtornos funcionais de aprendizagem, também para realizar os encaminhamentos necessários. Nesse aspecto aqui, entrou um outro projeto de lei interessante, esse de nossa autoria, que criou o CEFOR, que é o Centro de Formação, para que nós capacitemos os educadores como lidar com este aluno que passa por essa situação. Portanto, senhor presidente, colegas deputados, senhores e senhoras que nos prestigiam, quando a gente fala desse tema, a gente não tem ideia de personalidades do nosso país e, por que não dizer, de outros países que se fizeram notoriedade e que passaram por esse momento. Exemplo de personalidades: deputado Lucas de Lima. Nós temos aqui pessoas conhecidas que a gente nunca imaginaria que tivesse passado por isso. Por exemplo, o ex-ministro britânico, que foi uma celebridade, conhecido e reconhecido nacionalmente, Winston Churchill, foi totalmente desestimulado em tudo. E ele diz: em meus dias de escola, e nada é mais desencorajador do que ser marginalizado em sala de aula, o que leva a nos sentirmos inferiores em nossa origem humana. Palavra do ex-ministro. A cantora Cher, conhecida e reconhecida, além de cantora, ela é atriz famosíssima. Olha o que ela diz, deputado Barbosinha: meus dias na escola foram muito difíceis. Eu só consegui aprender quase tudo através do meu canal auditivo. Por isso, em meu boletim sempre constava a seguinte observação, diz a cantora Cher: não se valeu de todo o seu potencial para aprender. Nós temos aqui outras pessoas famosas, como Graham Bell, Walt Disney, Henry Ford e tantos outros conhecidos e reconhecidos mundialmente, que foram pessoas dislexas, que passaram por constrangimento na sua fase mais importante no período de aprendizagem. Portanto, hoje, quando nós recebemos aqui este convite, deputado Paulo, nobre presidente desta casa, para que nós estivéssemos ali participando, inclusive de alguém conhecido de Campo Grande e conhecido do nosso estado, o professor, ex-deputado federal,
ex-prefeito por 2 momentos, que é o Wilson Santos, primo do nosso prefeito de Jataí, Wilson Santos Leite, hoje deputado estadual. Ele é que é o protagonista deste 4º seminário, já por 4 anos consecutivos, que trata sobre essa questão da dislexia, que muitas das vezes, o Estado não estando preparado, às vezes a pessoa não consegue saber como lidar, e por isso que o nosso Estado, apesar das dificuldades, das vicissitudes que nós temos vivido, nós somos hoje referência no que diz respeito à educação, sobretudo à educação especial. É com alegria que passo a parte ao líder do governo, deputado Barbosinha. Meu querido deputado professor Rinaldo, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna desta casa, por representá-la neste conclave, o congresso que acontecerá, não é, na nossa vizinha, Mato Grosso. E dizer a Vossa Excelência que esse é um tema realmente especial. Educação especial, ele demanda realmente participação, reconhecimento desta casa e a integração que nós estamos buscando fazer junto com o Executivo. Vossa Excelência disse bem que Mato Grosso do Sul, apesar das imensas dificuldades, tem procurado dar um olhar especial, e nós temos intermediado um diálogo muito forte com o governo, junto com o deputado Pedro Kemp. E quando a gente fala e cita nomes, deputado Paulo Corrêa, é importante dizer isso, é na representação de todo o parlamento estadual. E alguns avanços, deputado professor Rinaldo, nós estamos conseguindo. Por exemplo, uma das grandes dificuldades dessa escola é os atrasos de início de ano no repasse do Fundeb, e ficou convencionado os repasses de julho a julho. Isso resolve uma angústia muito grande dessas instituições, que às vezes fica janeiro, fevereiro, março, abril, maio, esperando o primeiro repasse para poder manter essas escolas. Outra coisa que nós estamos dialogando com o governo é sobre a questão da redução dos 30% do Fundeb. A gente sabe da necessidade da economia, não é? Mato Grosso do Sul faz algo diferente, porque o Fundeb, ele seria para pagar professor, e no Mato Grosso do Sul, além do repasse do Fundeb, nós temos a cedência de professores, nós precisamos de avançar. Um dos assuntos, por exemplo, deputado Paulo Corrêa, é quando um professor, ele sai de licença, licença maternidade, licença saúde, você não pode fazer a reposição desse professor, então cria um vazio, um vácuo. Então esse é um dos assuntos que nós estamos buscando avançar, e acredito que somente com a integração, somente com o diálogo, somente com a abordagem, que nós vamos auxiliar estas escolas, estas entidades que lidam com o especial, que são fundamentais para a vida do Estado. Imagina, professor Rinaldo, se nós não tivéssemos essas instituições cuidando, de pessoas especiais e desenvolvendo um trabalho que a rede estadual ela não está preparada para absorver. A dislexia, o autismo, a síndrome de Down, todas essas síndromes que demandam conhecimento e técnica, que essas entidades, ao longo dos anos, elas adquiriram esse know-how e coloca normalmente como doação do tempo, a serviço do Estado. Então, parabenizo Vossa Excelência, e nós estaremos bem representados, e aqui enaltecer a representação dessa casa que nós estamos fazendo, junto com o deputado Pedro Kemp, para poder avançar nesses assuntos tão caros e importantes para as famílias do nosso Estado. Eu agradeço a concessão da parte, já ouvirei o deputado Pedro Kemp, e dizer, deputado Barbosinha, que se nós não tivéssemos na nossa sociedade brasileira estas instituições não governamentais, o que seria da população? Porque eu aprendi algo na minha vida que diz que a profissão você escolhe, mas a vocação é Deus que escolhe. Portanto, existem pessoas em várias áreas da nossa sociedade que, se nós não tivéssemos esses profissionais vocacionados, imagina cuidar, deputado Pedro Kemp, de uma criança soro positivo, como a Fragel, que tive já a oportunidade de estar presente e de participar com emenda. Se não fosse pessoas como ali, os profissionais do Cotolengo, só indo conhecer a realidade para você saber, isso não tem dinheiro que pague. Então, exemplo daqueles que cuidam de dependente químico, que cuidam de pessoas idosas que foram, muitas delas abandonadas pelos seus próprios filhos.
mas Deus tem colocado esses anjos na nossa sociedade e eles estão inseridos nessas instituições não governamentais, porque o poder público, municipal, estadual e federal, eles não, inclusive, infelizmente não têm o preparo ideal para recepcionar essa demanda tão importante e tão especial como o próprio nome já diz. Portanto, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que tem sido um dos protagonistas em defesa desses que realmente mais necessitam, os mais vulneráveis do ponto de vista emocional, cognitivo e às vezes até do ponto de vista físico. E nós temos essa dificuldade. E já concedendo a parte a Vossa Excelência, o deputado Barbosinha abordou um assunto interessante que está tramitando no Congresso Nacional, e a Rose, ela faz parte dessa comissão, que é a questão do Fundeb. Olha, se realmente, como está previsto em lei, de acabar com o Fundeb o ano que vem, não é isso, deputado Pedro Kemp? Imagina o que será da educação brasileira, sobretudo da área mais importante, que é do nível fundamental, nas séries iniciais. Mas eu acredito, deputado Pedro Kemp, que lá no Congresso Nacional, acredito eu, que tem homens e mulheres preocupados com essa questão, lembrando de Monteiro Lobato, que diz que só se constrói uma sociedade com homens e livros. Portanto, eu quero crer que nós vamos vencer essa batalha e nós vamos permitir com que o Fundeb continue realmente permitindo o atendimento a todas as crianças, a todos os nossos jovens de Mato Grosso do Sul e do nosso país. Porque se acabar com o Fundeb, aí sim, inviabiliza por completo. É com alegria que ouço Vossa Excelência. Deputado professor Rinaldo, primeiramente eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Realmente, Vossa Excelência coloca aqui com muita propriedade a importância do trabalho das instituições de educação especial em todo o Estado. Praticamente, todos os municípios têm ou uma PAI, ou uma Pestalozzi, ou uma instituição que lida com as pessoas com deficiência, principalmente crianças e adolescentes. E eu me somo aqui ao deputado Barbosinha, nós estivemos conversando já por 2 vezes sobre esse assunto, que as instituições hoje estão muito apreensivas, né? Porque foi anunciado um corte de 30% dos recursos do Fundeb para essas escolas e também tem uma pauta de reivindicações. Por exemplo, o governo do estado cede os professores para essas entidades, né? Mas quando um professor tira uma licença gestante, licença saúde, ou ele se aposenta, o estado não está permitindo hoje a substituição desse professor. Então, são demandas que nós levamos para o secretário de governo, Eduardo Riedel, né? Já conversamos ontem, inclusive, após a nossa reunião aqui, e ele ficou de nos dar uma posição até sexta-feira, porque, de fato, as instituições, elas têm um trabalho inestimável, como falou aqui Vossa Excelência. Se elas não atendessem essa população, eu tenho certeza que hoje o Estado não teria condições de abrigar nas instituições de educação o aluno com deficiências múltiplas, com paralisia cerebral, com várias síndromes que só essas entidades estão preparadas para atender, né? Com equipe multiprofissional, com atendimento na área da saúde complementar, com assistência social. Então, é um trabalho complexo, né, e especializado. Então, nós precisamos realmente manifestar o nosso apoio a essas instituições e fazer gestão junto ao governo do Estado para que ele dê essa assistência, este apoio através dos recursos e dos profissionais, para que essas entidades não sejam obrigadas a suspender atendimentos, né? Nós já tivemos algumas instituições, por exemplo, a AMA, que trabalha com o autista, né? Ela teve que suspender alguns atendimentos na área da saúde por falta de recursos, né, de condições. E também
Vossa Excelência aqui falou da Afrangel, um trabalho maravilhoso, né? Que teve que fechar as portas, né? E hoje está aí vendo se é possível retomar algum tipo de trabalho, mas não aguentou, né? O peso, né? da falta de recursos para atender crianças com AIDS, né? Com HIV. Então, essas entidades, elas precisam ser olhadas com muito carinho, né? Porque elas prestam um serviço que seria do poder público, mas o poder público não atende, ele não consegue, né, dar esse atendimento especializado para esses segmentos da população. Então, nós temos uma audiência pública marcada para terça-feira, né, com as entidades da educação especial para discutir esse problema, e eu tenho feito gestões junto à Secretaria de Governo para ver se a gente adianta a discussão e o governo já nos sinalize com algum, né, resultado nessas negociações para que possamos anunciar as entidades. Mas eu fico muito feliz do pronunciamento aqui de Vossa Excelência, da manifestação do deputado Barbosinha. Nós precisamos estar sempre juntos nessa luta, né, porque essas instituições realmente precisam, né, do nosso apoio, do nosso carinho. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço de coração e enriquece o nosso pronunciamento. E falando ainda, finalizo já sobre a questão da minha viagem hoje a Cuiabá, representando a casa, mas deputado Pedro Kemp, falando de instituição, veja bem, eu participei já em 2 leilões, estou com cheques predatados, porque a pastora Joelma, que tinha 5 casas-abrigos de crianças vítimas da exploração sexual e em conflitos com a lei, das 5, que gerou uma dívida enorme. Eu participei de 2 leilões, um no Rádio Clube e o último, deputado Lídio, na Amansul, na Associação dos Magistrados, porque a esposa do nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Pascoal, ela ajudou. Deputado Pedro Kemp, eu fiquei triste, porque ela mesma, usando o microfone, falou assim, olha, quem tiver acesso ao executivo da capital, peço ajuda para passar os repasses. Estou aqui, meu cheque está aqui, 5 folhas de cheques aqui, eu digo isso não para me vangloriar, mas para ver a realidade dessas instituições, que os seus líderes foram vocacionados como anjos de Deus aqui, para ajudar crianças que foram vítimas da exploração sexual, abandonado pelos pais. Sexta-feira, deputado Herculano liderou aqui uma audiência pública maravilhosa, discutindo sobre a questão do Maio Laranja, que simboliza a luta em defesa daqueles que mereciam, que deveriam ter o respeito e o apoio e a proteção da família, que são, infelizmente, hoje, Mato Grosso do Sul aparece em primeiro lugar da Federação de Crianças Vítimas da Exploração Sexual e de Estupros. O Silvano, que também já tive a oportunidade de mandar emendas parlamentares para as 2 instituições, a Casa Peniel e para Meninas Olhos de Deus. Ele, deputado Pedro Kemp, 35 crianças. Ele, dessa tribuna, também pediu. Aí, está faltando o relatório, tem que aprovar contas. E ele falou, olha, eu, de pastor, eu acabei virando empresário. Porque agora eu estou fabricando bombons para levantar o recurso para ajudar. Então, eles trabalham com muita dificuldade. E eu gostaria muito, aqui, deputado Lídio, que todos nós, aqui sem questão partidária, é uma luta. Eles, a pastora Joelma, Lídia, eu fiquei assim, ela está no limite do emocional. Quando o Bernal assumiu a prefeitura, não gostaria nem de estar lembrando, né? Mas foi uma luta. Vossa Excelência lembra muito bem disso. Das 5 casas, ela ficou apenas com 3. Aí teve que, tinha lá quase 60 funcionários, 5 casas-abrigos. Esta senhora está há mais de 30 anos nessa luta.
há quase 30 anos, gerou uma dívida trabalhista enorme. Por isso, Lídio, que está fazendo esses leilões para levantar recursos para pagar. Então, não tem dinheiro nenhum que pague o trabalho de alguém que cuida de crianças com problemas de anomalia patológica cerebral, que tenha lá um problema soropositivo, o idoso, o dependente químico, como Vossa Excelência tem um projeto maravilhoso, há muito tempo, atendendo aqueles que o Estado brasileiro nunca se preocupou com isso, e não tem o preparo para tal. Por isso que eu digo, a profissão você escolhe, mas para cuidar desse tipo de gente, é vocação, e vocação não vem da horizontal, vocação vem de Deus. Ouço Vossa Excelência. Deputado professor Rinaldo, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer a discussão nesta casa, mais uma vez, essa temática, principalmente demanda das entidades. Mas dizer a Vossa Excelência o seguinte, na verdade, o grande efeito ele vem de cima para baixo. Né? O governo federal começa a cortar, e ele cortou da assistência social mais de 2 bilhões de reais, desde do final do mandato do Temer, e isso obviamente chegou nos estados e chega nos municípios. Mas eu quero dizer que as entidades que são conveniadas com a SAS, com a Secretaria de Assistência Social do município de Campo Grande, estão em dia. Problemática de todas as instituições e todas essas entidades é no início do ano, porque a legislação ela é nesse sentido. Precisa fazer o chamamento público, e o marco regulatório é exatamente nesse sentido, de poder fazer o chamamento, de poder pactuar e poder fazer. Então, as entidades elas funcionam de janeiro a janeiro, né? E aí, em janeiro, começa a fazer o chamamento para fevereiro, para começar a pagar em março. E é essa dificuldade que todas as instituições passam no início do ano. Mas a SAS, aqueles que são conveniados, está em dia. Obviamente que o efeito nível nacional chegou, nível dos estados, prova disso, que nós tivemos que fazer, como frente parlamentar, como parlamentares aqui, uma fala bem estreita com a Secretaria de Assistência Social do Estado, na SEDASH, e aí eu parabenizo a secretária Elisa Clé, porque sensibilizou, mas o Estado estava atrasado, FEAS, desde setembro, né, que era o Fundo Estadual de Assistência Social, e isso dificultou também para os municípios. Então, mas por que o Estado fez? Porque a nível nacional também não aportou os recursos. E aí o efeito cascata acaba chegando na base. E quem sofre? É as entidades, né? Obviamente que quando as pessoas começam um projeto, deputado professor Rinaldo, eles sonham muita coisa. Esse projeto vai ampliando. E em que pese a seriedade das entidades, e muitas pessoas levam com muita seriedade, o grande problema também é que muitas entidades as pessoas passam a viver dela, né? Passam a viver dela, dali tirar seu salário, dali tirar sustento também dela. Às vezes, tem entidade que nós deparamos aqui, tem 4, 5 pessoas da família, que fazem parte da diretoria e que são remuneradas. E aí, obviamente, que não tem como o serviço público bancar tudo isso e viabilizar isso. Agora, eu defendo uma participação mais efetiva do poder público, que eu falo que esse trabalho ele anda para e passo com a saúde. Por quê? Porque tudo demanda nessas casas, tudo demanda nesse sistema, que é o sistema da assistência social. É um problema, às vezes morre uma pessoa, é na assistência social que vai. Tem uma dificuldade de atendimento, atendimento de pessoas em estado de vulnerabilidade, pessoas que estão lá internadas, acamadas nessas entidades, às vezes 24 horas sendo observadas, e que é dificuldade, porém o orçamento é 1%, enquanto que a saúde, que anda para e passo, tem um orçamento gigantesco e que é um gargalo, um poço sem fundo. Então, acho que devia ser melhor redistribuído esses recursos para que as entidades realmente pudessem ser bem atendidas e contempladas, porque realmente é quem gera a demanda muito forte e tira isso do serviço público. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço e dizer, deputado Lídio, que, na verdade, nós estamos chegando, né, praticamente no meio do ano. E a informação que justamente usar essa tribuna aqui, dizendo que ainda está analisando as contas, ou seja, e as crianças sofrendo. Então, realmente existe esse câncer no nosso país, que é a burocracia. E, principalmente, quando um repasse que é pequeno e justamente para uma área que o poder público não tem o preparo para cuidar, e esses homens e mulheres liderados aí por Deus, né, vocacionados, muitos deles abrindo mão dos seus próprios interesses em detrimento daqueles que são marginalizados
e que estão realmente passando por dificuldades. Mas finalizo, senhor presidente, nesses 20 segundos que nos resta, para dizer que dentre as autoridades que estarão hoje na Assembleia Legislativa de Cuiabá, falando sobre o 4º Simpósio de Dislexia, a presidente da Associação Brasileira de Dislexia, a doutora Maria Ângela Nogueira Nico, ela que é autora do livro Facilitando a Alfabetização, é uma das autoridades que estarão hoje ministrando ali em Cuiabá. É o que tinha, meu muito obrigado, e agradecer a aquiescência dos demais 23 deputados para que eu possa representá-los hoje na Assembleia Legislativa de Cuiabá hoje à noite. Muito obrigado.